Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós estamos na quarta aula dos livros históricos e iremos falar a respeito da libertação do povo hebreu. Nós falamos nas aulas anteriores como se deu a escravidão tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Israel e Judá foram divididas e a partir de então uma foi levada cativo pelos assírios e a outra, Judá, foi levada cativo pela Babilônia. A promessa do Messias viria da tribo de Judá. Deus então vai preservar a tribo de Judá para que então seja estabelecido o concerto com esta tribo que adivinha ou viria o Messias prometido. E Davi também, que é da tribo de Judá. O processo de escravidão, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte de Israel e de Judá, se deram por meio dos seus maiores inimigos da época, que foram essas duas potências. De um lado estava a Síria, que levou cativo toda a população dos israelitas, fazendo assim uma mistura de povos, a qual falamos na aula passada, uma mistura de povos que acabou culminando nos samaritanos. Por outro lado, temos os judeus, que foram levados pela Babilônia, e na primeira leva foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, com mais outros nobres da realeza. Na segunda leva foi os nobres da realeza e também foi Ezequiel. Eu falei que tanto Daniel quanto seus companheiros, eles pregaram ou estabeleceram um concerto, propondo em seu coração de não se contaminar dentro do templo, assim realizando a guarda tanto perante Deus quanto perante os babilônios, né? E Ezequiel ficando do lado de fora do palácio e pregando a palavra, o arrependimento e mostrando ao povo o motivo real pelo qual eles estavam ali, que era a desobediência e não a guardância da palavra e da lei de Deus. Concluído este cativeiro, que durou aproximadamente 70 anos do povo de Israel, Deus então vai estabelecer o regresso desse povo, né? Que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter então o quê? A formação da sociedade judaica, tá? Ou seja, dentro do cativeiro e após cativeiro, ou seja, enquanto eles estavam dentro do exílio e pós o exílio. Ou seja, Deus estava moldando o caráter do seu povo dentro de uma situação que eles precisavam vivenciar para entender o motivo, a causa e a razão que eles estavam ali naquele lugar, sendo levado ou sendo mantido cativo. A promessa era que Deus faria novamente que esse povo regressasse. Sendo assim, Deus então, ele vai levantar um rei que vai então dar início ao quê? Vai dar início à libertação do povo de Israel, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Ou seja, a partir desse processo de libertação, transformação que o povo já vivenciou dentro do cativeiro, vai se dar de três maneiras. Vai se dar através de quê? O regresso do cativeiro vai se dar através de Zorobabel e Josué, tá? Não é o Josué que sucedeu a Moisés. Esse aqui é o sumo sacerdote Josué e também Zorobabel. Tá? Esses dois homens, eles vão
regressar na primeira leva, fazendo com que o povo começasse o quê? Começasse a restauração do templo. Então o templo estava acabado, estava destruído. Quando eles retornam na primeira leva, eles encontraram tudo destruído, tudo saqueado, as portas do muro, do templo totalmente destruída, né? E a cidade queimada. Então Zorobabel, juntamente com Josué, eles vão se preocupar em restaurar o templo. E eles vão começar a restauração do templo com toda dificuldade, com toda escassez e com aquilo que eles tinham naquele momento para poder então dar início à reconstrução novamente do templo. Depois vem Esdra, tá? Depois vem Esdra na segunda leva do regresso após o exílio, tá? Esdra então vai ficar o quê? Esdra vai ficar responsável com a restauração da lei, tá? Ou seja, ele vai achar um pergaminho escrito das leis de Moisés, tá? E ele então vai começar a ler esta palavra e vai trazer o povo à responsabilidade. Então vai começar aí o quê? Vai começar aí agora um avivamento na época de Esdra. Ou seja, Esdra vai chamar o povo à responsabilidade para santificar as suas vidas, para preparar os seus corações, para que Deus possa então vir até eles para perdoar. Ou seja, o processo deveria acontecer através do arrependimento. E a lei que Esdra estava estabelecendo, trazendo novamente para o povo, faria com que o povo novamente retornasse a Deus através do quê? Do arrependimento, da busca pela presença de Deus. Então, Zorobabel e Josué, na primeira leva, eles vão reconstruir o templo. Na segunda, Esdra vai vir e vai achar o escrito que estava perdido da lei de Moisés, tá? Dos escritos, e vai então chamar o povo à responsabilidade para que o povo novamente passasse ou voltasse a buscar a Deus. Fazendo isso, o povo novamente tem o prazer, o anseio de buscar a Deus, e quando ele começa a ler as Escrituras em praça pública, todo o povo, ouvindo a palavra, o povo então cai em pranto, se arrepende, chora, e Deus então começa a ter o processo de quê? O processo de renovação, o processo de restauração de Israel, através de quê? Através de Zorobabel, através de Esdra. E na terceira leva em diante, quando o povo já estava sendo estabelecido, Neemias ouve o quê? Ouve que o povo, que os seus antepassados e que a sua cidade natal, ela estava sofrendo algumas necessidades. O povo não estava conseguindo, com os recursos que tinha lá, reconstruir o templo de forma adequada. Tá? Ele ouviu falar que o povo voltou novamente a buscar a Deus através da lei que foi estabelecida e apresentada por Esdra. E Neemias, então, vendo a necessidade do povo, vendo a escassez do povo, ele fica triste e vai diante do rei para poder, então, se manifestar. O rei vê a sua fisionomia e pergunta o porquê ele estava daquele jeito, estava triste daquele jeito. E ele, então, vai falar que o seu povo, que a sua terra natal estava destruída e precisava de ajuda, e ele queria retornar à sua terra para poder, então, ajudar os que retornaram naquela época lá. O interessante dizer é que quando o povo vai para o cativeiro, tá? Só vai os nobres, os pobres, aleijados, doentes, ficam novamente. Por quê? Porque tanto a Síria quanto a Babilônia só queria pessoas saudáveis para estabelecer e obter conhecimento
dentro da sua cultura. Quando volta, o povo estava cativo, fome, né? E a situação ainda era pior do que já se encontrava quando o povo foi para o cativeiro. 70 anos de cativeiro, o povo retorna e vê aquela calamidade totalmente deplorável, juntamente com o seu antepassado. Neemias, então, ele se propõe o quê? A voltar à sua terra natal, e o rei, então, vai dar carta de passagem para que ninguém o atrapalhasse. Além da carta, ele vai dar recursos também para Neemias. E Neemias, então, vai ficar responsável para quê? Para restaurar os muros da cidade. Então, o que vai acontecer? Zorobabel e Josué vão reconstruir o templo. Esdras vai reconstruir a lei e Neemias vai reconstruir os muros da cidade. O processo espiritual, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E para que o Espírito habite em nós, o nosso templo, o nosso corpo, precisa estar restaurado, precisa estar preparado. Após estar preparado, então vem o quê? Vem a lei, vem a palavra de Deus ser habitada dentro desse templo, ser conduzida, ser apresentada e lida dentro do templo. Após ser restaurada, a lei estabelecida agora faz o quê? Agora os muros precisam ser reparados. Ou seja, aquelas brechas que há na nossa vida, elas precisam ser reparadas para que não haja o quê? Nenhum tipo de contaminação, tá? Que vai adentrar ou possa nos prejudicar futuramente. Então aqui se dá o processo de regresso do povo do cativeiro. E o povo então começa a se restabelecer como nação, como povo unido. E eles aprenderam da pior forma, tá? Em não fazer aquilo que Deus condenou que fizesse. Ou seja, passaram a obedecer a palavra e a lei de Deus. Tá? Passaram a obedecer a lei de Deus. Então, quem foi o rei, tá? Que libertou esse povo do cativeiro, tanto da Babilônia quanto da Síria? Foi o rei Ciro. Tá? Ciro foi o rei que também é chamado por Deus de meu ungido. Deus vai levantar um homem ímpio para designar e fazer o seu propósito por intermédio de quem? Por intermédio e a favor de Israel, que é a menina dos seus olhos. Então, independente de qualquer coisa, quem Deus tiver de usar para poder abençoar, para poder libertar o seu povo, ele vai usar, independente seja ímpio ou não. E esse rei Ciro, Deus então chama ele de meu ungido. Homem preparado, capacitado. Deus capacitou esse homem, esse rei, para poder libertar Israel das garras da Babilônia, dos seus inimigos. E a partir desse rei, que ele vai liberar o povo para poder então retornar à sua cidade para poder construir o templo, a lei e os muros da cidade. Tá? Então, Esdras vai falar justamente sobre isso aí. Neemias também vai falar sobre a restauração. Tá? E após a restauração, tá, que nós temos aqui, Deus então vai estabelecer o quê? Vai estabelecer um plano para que possas então conduzir o povo da melhor forma diante da sua lei. Mesmo na época do rei Artaxerxes, tá, que foi estabelecido, nós vamos entrar justamente na história de Esther. Esther justamente viveu depois desta época com um rei, tá, Assuero, alguns vão chamar de Assuero, o rei Assuero, tá, que também vai estabelecer uma conduta para que possa preservar o povo de Deus. O livro de Esther vai contar a história de uma mulher judia,
tá? Que entrou na vida do rei depois que a mulher, né, que era a rainha principal, ela vai não dar a atenção devida ao rei, e o rei então vai destroná-la de acordo com os seus conselheiros. Então vai haver uma votação dentro da cidade, e Esther, que também tem o seu nome Hadassah, tá? Ela vai ser escolhida para poder então ser a esposa do rei Assuero, a primeira esposa do rei Assuero. Dentro disso aqui, havia quem? Havia Ramã, um gatita, e também havia Mardoqueu, um judeu. E tanto Esther quanto Mardoqueu, eles eram parentes, tá? Eles eram parentes. E a história vai dizer que Ramã tentou matar tanto Mardoqueu quanto os outros judeus que estavam dentro do reino de Assuero naquela época. E aí vai acontecer o quê? Eles então, por conta de não adorá-lo, por conta de não adorar, ele vai ficar furioso, tá? E vai mandar o rei fazer um decreto, tá? Fazer um decreto com o seguinte argumento: que o povo judeu não estava obedecendo a lei a qual o rei Assuero havia estabelecido. Então esse povo era passivo de ser o quê? De ser morto. Então o rei vai dar toda a liberdade para Ramã fazer o decreto, e ele apenas assinaria, e ele então vai decretar um dia para poder então estabelecer o quê? A morte de todos os judeus, tá? Que era no mês de Abib, tá? Que seria entre fevereiro e março aproximadamente, a qual o povo estaria condenado a morrer, sem se defender. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele então fala com Esther para que pudesse interceder pelo povo diante do rei. E o rei então, sem saber que ela era também uma judia, vai aí decretar esse decreto, tá? Logo após fazer a reunião, oração, busca de Deus, tá? E ela então vai mandar todo o povo jejuar, se vestir de saco cinza, para que depois então de 3 dias ela pudesse então ir lá falar com o rei. Ela vai falar com o rei, e o rei então já tinha decretado a sentença, porém ele não podia mais o quê? Retornar a sentença, porque isso era um costume, era uma lei dos medos e persas. Uma vez decretada a sentença, não poderia mais revogá-la, tá? Não poderia mais revogá-la. A única coisa que deveria ser feito era criar um outro edito ou um outro decreto para poder então cumprimentar o que foi feito. E ela então vai chegar diante do rei, vai explicar toda a situação, que ela também era uma judia, que estavam tentando matar o seu povo, e o rei então vai ficar preocupado. E ele então vai agora estabelecer, dar todo o aparato a Mardoqueu, para que ele pudesse então também fazer um decreto ou uma lei para que o rei pudesse assinar com o anel. E agora ele vai fazer para que todo o povo de Israel, aonde estivesse, cidade vizinha, para poder então se defender, tá? Se defender quando fosse chegado o dia de Abib, para poder então serem mortos. Chega esse dia, o povo se defende, mata todos aqueles que queriam, né, matá-los, juntamente com Ramã, toda a sua família, toda a sua casa, são mortos, e eles perseguem outros ainda mais e destruem tudo. Após toda essa matança e a preservação do povo judeu dentro do reinado do rei Assuero, tá? Estabeleceu-se o quê? Uma festa, tá? Uma festa. E essa festa é a festa do Purim. Por que festa do Purim?
porque foi o dia em que se estabeleceu o quê? A sorte dos judeus. Então, Purim significa sorte. Foi justamente no dia que eles se defenderam, tá? Se defenderam de ser mortos e lutaram pelas suas vidas. Purim, então, significa sorte. Foi lançada a sorte para o povo de Israel. Então, com tudo isso aqui, nós vemos o quê? O livro de Esther, se nós lermos, nós não vamos ver a presença de Deus de forma manifestada, ou seja, falando a respeito de Deus. Tá? Não vamos ver a palavra Deus dentro do livro de Esther, mas nós vamos ver a mão de Deus de forma indireta atuando dentro dessa história. Deus preservando o seu povo, mesmo que seja de forma simples e direta, tá? De forma simples e direta. Deus então vai estabelecer a transformação do seu povo através da luta e da batalha também. Tá bom, gente? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, te conceder graça e misericórdia, e que você possa compreender os desígnios de Deus. Mesmo, às vezes, quando Deus não está aparente aos nossos olhos,